Eu sempre achei que tempo fosse sinônimo de mudança, que bastava deixar os minutos correrem para que algo diferente, melhor, surgisse na minha vida. Mas o relógio avançava, e por dentro, tudo permanecia igual. O mesmo aperto no peito, a mesma sensação de estar rodando em círculos. Era frustrante perceber que, mesmo tentando todas as fórmulas que prometiam transformação, o impossível continuava intocado, quase debochado, olhando para mim do outro lado de um vidro invisível. Só que houve um instante, no meio dessa rotina exaustiva de tentativas falhas, em que uma pergunta rasgou meu silêncio. E se o impossível não dependesse de 20 anos de luta, mas de apenas alguns minutos de um pensamento novo? Foi contraintuitivo, quase polêmico, porque sempre me disseram o contrário. Ainda assim, aquele lampejo acendeu algo em mim que nenhuma busca frenética conseguiu acender antes. De repente percebi o paradoxo. Quanto mais eu corria atrás de milagres, mais distante eles ficavam. O esforço virou algema, a pressa virou areia movediça. Então eu parei, fechei os olhos, e pela primeira vez, permiti-me pensar diferente durante exatos 17 minutos. Nesse curto espaço de tempo, experimentei um alívio quase perigoso, como se os limites que me cercavam começassem a dissolver-se sem pedir permissão. O ponto de virada ganhou forma dentro do meu peito. O impossível não exige força bruta, ele exige frequência. E frequência nasce do pensamento que escolho agora, não do passado que carrego, nem do futuro que temo. Essa realização virou um portal. Atravessá-lo significava abandonar antigas certezas e, ao mesmo tempo, colher recompensas que a lógica insiste em chamar de coincidência. Então, se você sente que tenta, e nada vira, eu o convido a fazer o que ninguém nos ensinou. Pare por um instante e pense como se já fosse real. Deixe a razão espernear. Deixe o mundo lá fora duvidar. Feche os olhos junto comigo. Entregue o coração a estas palavras e dê permissão para que o impossível encontre passagem. Por quê? E aqui está a grande verdade que poucos percebem. A realidade mais extraordinária precisa apenas de um pensamento sincero, sustentado por minutos de plena presença, para começar a se manifestar. Respire fundo, deixe o corpo relaxar e permaneça comigo. Sinta cada frase tocar áreas que nunca receberam luz. Talvez, no silêncio entre uma batida do coração e outra, você descubra que o milagre que buscava já pulsa aí dentro, pedindo atenção. Por dentro, era como se algo estivesse sempre à beira do colapso. Mesmo nos dias bons, havia um eco escondido, uma expectativa de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. E eu nem percebia que esse eco era meu, que era a minha mente que alimentava esse ciclo com pensamentos silenciosos de preocupação, dúvida, fracasso. Era automático. Era o que eu acreditava ser real. Eu acordava e, sem perceber, já estava pensando nos problemas, relembrando conversas antigas, antecipando o que poderia dar errado, duvidando se eu estava realmente preparado para lidar com o que o dia traria. E por mais que por fora eu sorrisse, por dentro havia um buraco, um cansaço invisível que vinha de pensar sempre do mesmo jeito, do mesmo lugar. O medo se disfarçava de lógica. É melhor não tentar. É arriscado demais. E se der errado? E assim, meu corpo aprendia a se comportar como se o perigo estivesse em todos os lugares. Meu coração acelerava, meus músculos se contraíam, minha respiração ficava rasa. Eu pensava medo, e meu corpo obedecia como se estivesse num campo de guerra. Mas um dia, que não teve nenhuma grande cena nem milagre, eu simplesmente parei, sentei em silêncio e comecei a observar o que eu estava pensando. Não para corrigir, só para ver. Foi estranho no início, quase desconfortável, mas ao observar, percebi. O medo não era uma profecia, era um hábito. Um velho script rodando dentro de mim como uma música antiga que eu já nem questionava. E foi ali que algo abriu. Um espaço, uma escolha. Eu vi que poderia pensar diferente. E não foi uma revolução mágica. Foi sutil, foi interno. Uma decisão quase imperceptível, mas que mudou tudo. Ao invés de repetir medo, eu comecei a repetir presença, paz, amor. Mesmo sem acreditar 100%, eu repetia. E meu corpo escutava.
e começava a reagir de outro jeito. O silêncio virou meu refúgio. Nele eu podia desmontar os velhos padrões sem brigar com eles, só observando, só aceitando. E aos poucos, o medo perdeu o trono. A ansiedade perdeu a força. O automático começou a se desfazer. E minha mente descobriu que podia ser nova, mesmo depois de tantos anos acreditando no contrário. Hoje eu entendo que o medo que me acompanhava não era sinal do futuro. Era só um reflexo da forma como eu pensava. E eu pensava daquele jeito porque era o que eu tinha aprendido. Mas agora eu escolho aprender outra coisa. Escolho sentir diferente. Escolho pensar diferente. E cada pensamento novo, por menor que pareça, é uma pequena revolução no meu universo. Porque tudo começa aí, num único pensamento que ousa ser diferente. E quando ele chega, o impossível começa a perder a força. O velho começa a se dissolver. E algo novo começa a respirar dentro de mim. E mesmo quando o medo tenta voltar, porque ele tenta, eu só respiro. E lembro, não preciso acreditar em tudo que penso. Posso escolher de novo. Posso criar de novo. Posso viver de outro jeito. Porque agora, eu sei. No começo, o silêncio parecia vazio, incômodo, como se minha mente não soubesse o que fazer com ele. Mas continuei ali, sentado, respirando, de olhos fechados, como se estivesse me preparando para algo que eu ainda não entendia. E foi estranho perceber o quanto eu evitava o silêncio, como se tivesse medo do que poderia encontrar dentro dele. Nos primeiros minutos, meus pensamentos eram uma tempestade. Pulavam de assunto em assunto, tentando me puxar de volta para a rotina, para o barulho, para o que é conhecido. Mas eu fiquei, e conforme os minutos passavam, algo foi mudando, como se as nuvens começassem a se afastar, e por trás delas um céu imenso começasse a surgir. Ali, no silêncio, eu comecei a notar um padrão. Comecei a perceber que meus pensamentos estavam sempre pintando a mesma paisagem. Reclamavam das mesmas coisas. Acreditavam nas mesmas limitações. E o mais assustador, tudo aquilo que eu mais temia, de algum modo, estava se repetindo na minha vida. Não por coincidência, mas por ressonância. Foi ali que a ficha caiu. Meu pensamento não era só um reflexo do mundo. Ele era a origem. O molde invisível onde minha realidade se formava dia após dia. E cada ideia que eu alimentava, mesmo as pequenas, era uma peça que moldava o próximo capítulo da minha história. Lembrei de quantas vezes eu repeti para mim mesmo que não era possível, que não era para mim, que não ia dar certo. E sem perceber, eu estava assinando contratos silenciosos com essa realidade limitada. Contratos que começavam na mente e se materializavam em experiências reais, palpáveis, dolorosas. Mas ali, naqueles 17 minutos de presença, algo se abriu. Eu vi com clareza que cada pensamento é como uma semente, e o silêncio é o solo fértil onde essa semente pode brotar, ou ser transformada. Se eu continuar plantando medo, frustração, escassez, é isso que vai florescer. Mas se eu ousar plantar fé, amor, abundância, o impossível começa a se reorganizar. A consciência chegou como um sussurro. Você é o criador do que pensa, e o que pensa, cria você de volta. Aquilo me atravessou, não como uma teoria, mas como uma verdade que meu corpo inteiro sentia, como se o universo estivesse me lembrando de algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. E naquele instante, algo mudou. Eu não queria mais fugir do silêncio. Queria habitar esse espaço, mergulhar nele, porque ali tudo é possível, tudo começa, tudo pode ser refeito. E agora, cada vez que fecho os olhos, sei, estou criando, mesmo que pareça nada, mesmo que o mundo diga o contrário. Meu pensamento é o pincel, e a vida é a tela. Eu costumava acreditar que tudo era uma questão de sorte, de esforço ou de destino, que o mundo acontecia lá fora. E eu só reagia, mas aos poucos, fui percebendo que minha vibração interna era como um campo invisível, moldando cada detalhe do que me cercava. E isso não é uma metáfora bonita, é algo que dá para sentir. Quando comecei a escolher pensamentos mais leves, mais gentis, mais presentes, o mundo pareceu responder. Coisas pequenas no início, uma conversa que fluía melhor,
Uma coincidência que parecia um sinal. Um mal-estar que se dissolvia só com uma respiração mais consciente. Era como se o universo estivesse sussurrando: você está se alinhando. E mesmo sem grandes transformações imediatas, eu sentia que algo estava se ajustando. Como se eu estivesse afinando minha frequência. Como um instrumento que antes vibrava fora do tom. Eu não precisava mais forçar, convencer ou lutar. Eu só precisava pensar diferente. E com isso eu sentia, o ar mudava. As pessoas mudavam. As respostas vinham mais rápido. A energia à minha volta começou a ganhar outra textura. Era como se eu estivesse vivendo no mesmo lugar de sempre. Mas tudo parecia mais vivo, mais aberto, mais sincrônico. E isso não acontecia porque o mundo lá fora mudou de repente. A mudança começou dentro, num único pensamento novo que se repetiu até virar estado de ser. Eu percebi que a vibração que carrego determina o que permaneço atraindo. Se eu penso tristeza, sintonizo com ecos de tristeza. Se eu penso gratidão, tudo ao redor começa a se reorganizar. Não é mágica, é conexão, é ressonância. É a física do invisível se manifestando no tangível, como um eco do que está sendo emitido por dentro. Essa compreensão me deu algo que nunca tive: autonomia. Porque antes eu sentia que a vida me arrastava. Agora, eu sinto que posso influenciar a vida, com a maneira como eu sinto e penso. E isso muda tudo. Porque finalmente, eu deixo de ser refém das circunstâncias e passo a ser co-criador da minha realidade. E nos dias em que minha mente tenta voltar aos velhos padrões, eu só observo. E escolho de novo. Penso de novo. Vibro de novo. Porque cada pensamento é uma frequência. E cada frequência cria uma ponte entre mim e aquilo que está em sintonia. Se eu cuido da minha vibração, o mundo cuida do resto. É por isso que agora, antes de agir, eu penso. Mas penso com consciência, com intenção. Porque sei que a energia vem antes da matéria. E se minha energia muda, o impossível já começou a acontecer, mesmo que ainda não tenha nome nem forma. Mas eu sinto. E isso basta. Eu passei tanto tempo acreditando que algumas coisas eram simplesmente inalcançáveis. Colocava etiquetas nas situações. Isso é difícil. Isso é impossível. Isso não é para mim. E sem perceber, cada vez que pensava assim, eu me afastava ainda mais da possibilidade de experimentar algo novo. O impossível virava concreto. Virava um limite real. E doía. Mas quando comecei a mergulhar em silêncio, a observar meus pensamentos com mais presença, percebi algo quase assustador. O impossível não tinha forma, não tinha rosto. Era só uma sensação, criada pela frequência dos meus pensamentos. Eu pensava escassez, e o mundo refletia falta. Pensava medo, e tudo parecia perigoso. Era tudo vibração. Foi então que comecei a fazer um experimento silencioso. Em vez de declarar que algo era impossível, comecei a me perguntar: e se for só uma frequência que eu ainda não sintonizei? Essa pergunta sozinha começou a quebrar paredes dentro de mim, porque me colocava como parte ativa do processo. Não mais uma vítima, mas um canal em sintonia. Aos poucos fui percebendo que as ideias que pareciam absurdas começavam a fazer sentido. As soluções que pareciam distantes vinham por caminhos que eu nunca esperaria. E tudo isso sem precisar entender o como. Bastava pensar diferente. Sentir diferente, respirar no presente com outra vibração. Era como mudar o rádio interno e ouvir outra música. O impossível começou a se desfazer como névoa. Não era mais uma parede, mas uma frequência específica. Uma que exige coragem para acessar. Uma que pede presença. Uma que exige que eu pare de repetir velhos pensamentos e comece a criar novos, mesmo que ainda não pareçam verdadeiros. Porque o impossível não resiste ao novo. Hoje eu sinto que tudo é questão de frequência. Nada está completamente fora de alcance. Está apenas em outra vibração. E minha mente é a chave que sintoniza com isso. Cada vez que eu penso com fé, com abertura, com amor, algo se move, algo responde. E o que antes parecia inalcançável começa a se aproximar devagar. É como se o universo estivesse esperando a minha vibração se alinhar com aquilo que já existe, mas eu ainda não vejo. Não é sobre merecimento. Não é sobre esforço. É sobre frequência.
E quanto mais eu entendo isso, mais simples tudo parece. Porque agora eu sei que não preciso quebrar muros, só preciso mudar a estação. Então, quando algo ainda parece impossível, eu não resisto. Eu escuto, me acalmo, me abro, porque sei que em algum lugar do campo quântico, aquilo já existe. E minha única missão é me tornar compatível com essa realidade. O impossível é só uma frequência, e eu estou aprendendo a acessá-la. Foi estranho perceber que, mesmo depois de mudar meus pensamentos, meu corpo ainda reagia como se eu estivesse no passado. Era como se ele estivesse preso num looping, repetindo sensações antigas, memórias de dor, traumas que eu nem lembrava mais com clareza. Meu coração acelerava, minha garganta fechava e eu sabia. Meu corpo ainda estava lutando. Era como se ele não soubesse que eu já tinha feito uma nova escolha, que minha mente agora estava tentando criar outra coisa. Eu repetia pensamentos de cura, de esperança, de amor, mas meu corpo ainda carregava os ecos de tudo que doeu. Ele ainda esperava o golpe, mesmo quando não havia ameaça. Ainda esperava rejeição, mesmo quando havia afeto, e isso não era fracasso. Era só biologia. Era só um sistema tentando me proteger. O corpo guarda tudo. Ele se lembra da dor com muito mais fidelidade do que a mente. Mas mesmo assim, eu não desisti. Continuei respirando com consciência, pensando com amor, falando comigo mesmo com mais paciência, como se eu fosse uma criança assustada aprendendo a confiar outra vez. Comecei a imaginar um novo futuro, onde meu corpo pudesse se sentir seguro, onde as células recebessem informações novas, onde meu coração não precisasse mais se defender o tempo todo. E quanto mais eu mantinha esse pensamento, mais o corpo começava a escutar. Era lento, mas real. Eu sentia pequenos sinais de que algo estava se reorganizando por dentro. Eu percebi que o pensamento é o código, e o corpo é o campo onde esse código é executado. Se eu persisto no pensamento certo, mesmo que o corpo ainda esteja viciado na dor, cedo ou tarde ele começa a se adaptar, começa a liberar, a soltar, a se alinhar. Porque o corpo não é inimigo. Ele só precisa de tempo, de repetição, de amor. E então passei a agradecer cada reação antiga, porque cada tremor, cada tensão, era uma memória vindo à tona para ser liberada. Não era recaída, era purificação. Meu corpo estava confiando em mim de novo, e essa confiança não nascia da força, mas da persistência em pensar com gentileza, em escolher pensamentos que curam. Hoje, quando sinto meu corpo lembrar da dor, eu não fujo, eu acolho, eu respiro e mantenho firme a imagem do futuro que estou criando, porque agora eu sei, meu corpo está aprendendo comigo, e eu sou o maestro dessa reprogramação. Cada pensamento novo é uma instrução, cada emoção elevada é uma nova química, e isso muda tudo. O corpo é o templo da mente. E quando os dois se alinham, o impossível perde o lugar. A cura começa, a transformação se instala, e a realidade começa a se curvar ao novo eu que estou construindo. Um eu que pensa com presença e sente com verdade. No início parecia frágil demais. Pensar com amor parecia quase ingênuo, como se o mundo lá fora fosse duro demais para algo tão sutil fazer diferença. Mas quanto mais eu testava isso em silêncio, nos momentos em que o medo queria comandar, nos momentos em que eu me sentia perdido, mais eu percebia o poder que havia em pensar com amor. Não era amor romântico. Era uma energia interna, quente, viva, que nascia quando eu me conectava comigo mesmo sem julgamento. Quando eu parava de exigir, parar de cobrar, parar de pressionar. E ali, naquele espaço de presença amorosa, algo se abria. Como se o universo se aproximasse devagar, esperando que eu me suavizasse para poder escutar. E foi exatamente isso que aconteceu. As respostas que antes pareciam distantes, inatingíveis, começaram a surgir nos momentos mais inesperados. Uma frase num livro, um encontro no caminho, uma ideia que brotava do nada durante um banho ou um café da manhã. Era como se o amor estivesse limpando o canal por onde a inspiração entra. E eu comecei a entender que não era o esforço que criava as soluções. Era o estado de ser.
Era o campo vibracional que eu emitia enquanto pensava. Se eu pensava com medo, atraía confusão. Se eu pensava com desespero, tudo se tornava ainda mais urgente. Mas se eu pensava com amor, mesmo sem saber como resolver, a clareza chegava como brisa. O amor se tornou minha antena, minha bússola, meu código de acesso para outras frequências. E quanto mais eu mantinha o pensamento alinhado com essa emoção, mais eu percebia o tempo se moldando ao meu favor. O impossível começava a parecer provável. E depois, natural. Era como se o universo estivesse sempre disposto a ajudar, mas só conseguisse me encontrar quando eu vibrava amor. Não era sobre pensar positivo, era sobre pensar com verdade, pensar com sentimento, pensar com intenção sincera de contribuir, de cuidar, de crescer. E isso não só atraía respostas, mas mudava a qualidade do meu dia, mudava meu corpo, minha postura, meu olhar. Eu passava a enxergar soluções onde antes só via barreiras. Hoje eu entendo que o pensamento mais poderoso que posso ter é aquele que carrega amor, porque ele não só muda minha vibração, ele muda meu futuro, ele transforma o ambiente, ele sintoniza meu ser com possibilidades que estavam ali o tempo todo, mas eu não conseguia acessar antes. E quando alguma coisa parece travada, eu não forço mais. Eu penso com amor, eu respiro com amor, eu espero com amor, porque sei que o amor é o canal por onde as respostas mais puras chegam. E quando chegam, não restam dúvidas, só gratidão. Às vezes tudo está fluindo, o silêncio está profundo, os pensamentos estão alinhados, e eu sinto que estou no caminho certo. Mas de repente, sem aviso, a dúvida aparece, disfarçada de lógica, de prudência, de realismo. Ela entra como quem não quer nada, e vai tomando espaço dentro da minha mente até parecer verdade. Ela sussurra: e se nada mudar? E se você estiver só se iludindo? E se isso tudo for só fantasia? E por alguns segundos, às vezes minutos, eu quase acredito, quase deixo que ela me arraste de volta para aquele lugar de sempre. O lugar onde tudo é difícil, demorado, impossível. O lugar onde eu já estive tantas vezes, e onde não quero mais morar. Mas algo em mim mudou. E agora, quando a dúvida aparece, eu não fujo dela, mas também não a acolho como verdade. Eu olho nos olhos dela e lembro: eu já senti isso antes, e mesmo assim eu continuei. Mesmo assim eu insisti. Mesmo assim, eu pensei diferente. E foi exatamente por isso que as coisas começaram a mudar. Existe uma certeza que não vem da lógica, nem da evidência. Ela nasce no coração. Nasce quando a alma sente que está em direção à sua essência. E essa certeza eu reconheço. Porque mesmo quando a dúvida tenta fazer barulho, a certeza permanece ali, firme, silenciosa, dizendo: continua, confia, respira, tudo está se movendo. Essa certeza não grita, não exige, ela sussurra com doçura. Ela lembra que o processo é real, mesmo quando não é visível. Ela me conecta com algo maior do que as circunstâncias, maior do que a mente racional. E toda vez que me conecto com ela, a dúvida começa a perder a força, como um eco que se dissolve no vento. Eu não brigo mais com a dúvida. Eu só a observo e volto para a respiração. Volto para a vibração. Volto para o que sinto quando estou em paz. Porque essa sensação, essa leveza, é a bússola. E ela nunca erra. A mente pode vacilar, mas o coração sabe. O coração sente. E esse sentir é mais verdadeiro do que qualquer pensamento de medo. Hoje, quando a dúvida bate, eu não a deixo me dominar. Eu acolho, mas não me rendo. Porque minha certeza não nasceu do que eu vejo. Nasceu do que eu escolhi sentir. E o que eu sinto agora é que algo está vindo. Algo já está se formando. Algo maior está a caminho. Mesmo que eu ainda não saiba o nome. Eu só sinto. E isso basta. Porque a dúvida vem e vai. Mas a certeza no meu coração, essa permanece. Por muito tempo, eu esperei que algo externo mudasse minha vida. Que uma porta se abrisse. Que alguém reconhecesse meu valor. Que um milagre caísse do céu e resolvesse tudo de uma vez. Eu pedia, implorava, visualizava.
mas no fundo, ainda me sentia separado daquilo que queria. Era como se eu estivesse sempre esperando, de braços estendidos, como um mendigo emocional. Mas algo dentro de mim despertou. E foi nesse despertar que entendi: o milagre não vem de fora. O milagre começa quando eu penso diferente. Quando eu penso como se aquilo que desejo já estivesse presente. Não como um jogo mental, mas como uma decisão energética. Um estado interno que vibra com o que ainda não se vê, mas já é real. Comecei a praticar isso em silêncio. Em vez de pedir, eu agradecia. Em vez de desejar, eu sentia. Em vez de esperar, eu incorporava. E isso mudou tudo, porque minha mente parou de funcionar como carência e começou a funcionar como criação. Começou a emitir sinais diferentes. Começou a chamar novas realidades com a força de quem já é, e não de quem falta. O sentimento era outro. Eu não rezava mais por algo distante. Eu respirava como se já estivesse vivendo aquilo. E o mais impressionante, meu corpo respondia. Minhas emoções se alinhavam. Meu campo vibracional se tornava outro. E o mundo começava a corresponder. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Hoje eu não espero mais milagres como antes. Eu me torno o campo onde eles podem acontecer. Eu penso como se eles já tivessem se manifestado. E ao fazer isso, eu os trago para mais perto. Porque o universo não responde à súplica, ele responde à vibração. E minha vibração agora é de alguém que já recebeu, que já é, que já se tornou. E não importa se ainda não tenho provas, porque a prova mais forte é o que eu sinto quando me alinho com essa nova frequência. O milagre não é o evento, é o estado de ser. E esse estado eu posso acessar agora, aqui, no silêncio, num único pensamento. Então, em vez de esperar, eu ajo como se fosse real. Eu respiro como se já tivesse acontecido. Eu agradeço como se estivesse vivendo o que sempre sonhei. E esse sentimento, essa entrega silenciosa, é o que transforma tudo. Porque já não preciso convencer o universo. Só preciso me lembrar de quem eu sou. E quando penso assim, percebo. O impossível já começou a acontecer. E agora, com o coração mais aberto e a mente mais presente, eu respiro mais fundo. Porque sei que ao longo desses minutos, algo em mim já começa a se mover. Talvez ainda não tenha nome, nem forma, mas já é real, já vibra em outra frequência. E essa frequência é o início de tudo. Eu me pergunto, por quanto tempo a minha vida foi reflexo de pensamentos que nem eram meus? Quantas vezes eu repeti medos, dúvidas, histórias herdadas, sem nunca questionar? E agora que vejo com mais clareza, posso, com gentileza, escolher de novo, pensar de outro jeito, sentir de outro lugar. A pergunta que fica é: e se o que você está vivendo agora é apenas o reflexo do pensamento que você mais alimentou ontem? E se você mudar esse pensamento por 17 minutos, o que poderia começar a acontecer amanhã? Você está disposto a descobrir? Não precisa ser difícil, não precisa ser longo, precisa apenas ser verdadeiro. E você já sabe o caminho, você já sentiu a vibração. Agora, o universo inteiro aguarda apenas o seu sim silencioso, aquele que vem de dentro, sem barulho, mas com presença. Então feche os olhos mais uma vez, se desejar, e repita dentro de si a frase que transforma tudo. Eu permito que o impossível comece a acontecer, agora. E se esse conteúdo tocou sua alma, eu te peço com carinho. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e volte todos os dias. Porque cada vídeo é um passo nessa jornada de transformação silenciosa. Afinal, quando você pensa diferente, tudo ao seu redor começa a se reorganizar.